Olá a todos, então esse vídeo aqui eu estou gravando para mostrar para vocês como é que a gente resolve equações biquadradas. Primeiro, o que são equações biquadradas? São equações que possuem essa estrutura aqui, ó, certo? Ela possui um termo com a variável elevada à quarta potência, ela possui um termo com a variável elevada ao quadrado, certo? E normalmente mais um termo aqui sem nenhuma variável multiplicando, ok? Observe que é necessário que ela tenha essa estrutura aqui, ó. Um termo com x ao quadrado, outro termo com x à quarta e outro termo sem o x. Se um desses termos aqui ó, estivesse x ao cubo, ou x à quinta, ou x à sétima, ou qualquer outro que não fosse x ao quadrado, a regra que a gente vai aplicar aqui não funcionaria mais, certo? Então é necessário que você tenha um termo com x à quarta e outro termo com x ao quadrado, ok? Então isso é uma equação biquadrada, tá? Agora, qual é o método que a gente vai usar para resolver essa equação? A gente vai usar o quê? O método da substituição. O que é o método da substituição? Ele consiste em substituir, certo? O x ao quadrado por uma outra variável, certo? Que eu vou chamar de y. Então a gente faz isso daqui, ó. Onde tiver x ao quadrado, certo? Eu falo que eu tenho y, tudo bem? Então veja que aqui eu tenho um x ao quadrado, não tem? Isso aqui eu vou substituir por y. Aí você pergunta, tá, o x ao quadrado eu vou substituir por y, mas o x à quarta eu substituo pelo quê? Bem, aí você observa essa regrinha aqui embaixo, ó. Eu não sei se vocês lembram que quando você tem aqui, ó, x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Esse expoente que está aqui fora, ele pode descer multiplicando por esse expoente aqui dentro. Então, vai ficar x elevado a 2 vezes 2, que é a mesma coisa que x elevado à quarta, certo? Então, onde tiver x elevado à quarta, eu vou substituir por x ao quadrado, certo? Só que aí, você olha para esse x ao quadrado aqui dentro do parênteses, certo? O x ao quadrado que está dentro do parênteses, a gente vai substituir por y. Por quê? Porque o meu x ao quadrado não vale y. Não foi isso que a gente afirmou anteriormente? Foi, não foi? Então, no lugar de x ao quadrado eu coloco y, então vai ficar assim, ó, vai ficar y ao quadrado, por causa do expoente que está lá fora, tá? Então, o resumo da história é onde eu tiver um x à quarta, é a mesma coisa eu ter um x ao quadrado. Só que x ao quadrado é igual a y, né? Então, esse termo aqui vai ficar y ao quadrado. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, ó, e onde tiver x ao quadrado, a gente substitui por y, e onde tiver x à quarta, a gente substitui por y ao quadrado. Então, vamos fazer isso e vamos ver como é que fica. Olha só, fazendo a substituição, certo? Deixa eu só destacar essa parte do texto aqui, ó. Essa parte Então, vou fazer aqui o destaque. Ok? Então, essa é a substituição que a gente vai fazer, ok? Agora, vamos escrever essa equação aqui em cima, já substituindo os termos. Então, vou ter isso aqui, ó. Eu tinha lá 4x à quarta, não é isso? Então, no lugar de 4x à quarta, eu vou colocar 4x à quarta não é a mesma coisa de y ao quadrado, então vai ficar 4y ao quadrado, ok? Menos 9x ao quadrado, certo? É o que eu tinha lá na equação, menos 9x ao quadrado. X ao quadrado vou trocar por y, então vai ficar assim, menos 9y, ok? Mais 2, né? Então vai ficar mais 2. Isso tudo é igual a 0. Olha só, pessoal, observe o que eu tenho aqui agora. Agora eu tenho uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, a gente sabe como a gente pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Como é que a gente faz isso? Vamos resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. A gente sabe que este primeiro termo aqui, a gente chama de A, não é? Então, A é igual a 4, não é isso? Este segundo termo aqui, ó, na equação do segundo grau a gente chama de B. Então, B é igual a menos 9, não é isso? E este terceiro termo que está aqui, ó, a gente chama de C. Ok? Então, C é igual a 2, ok? Então, isso vale... A vale 4, B vale menos 9, C vale 2, ok? Agora, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, certo? Como é que eu aplico a fórmula de Bhaskara? Primeiro, vamos achar o delta, não é isso? Então, vou fazer aqui o delta, ó. Primeiro, delta, dá para fazer aqui no cantinho, né? Deixa eu separar aqui. Então, olha só, o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É isso? Então, delta
será igual a b ao quadrado. Quanto que vale b? É 9, é menos 9, não é isso? Então vai ficar assim, ó, menos 9 ao quadrado. Não pode esquecer o sinal de menos, só que nesse caso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Menos 4 vezes a, né? Quanto que vale a? 4 vezes c. Quanto que vale c? 2. Ok? Então vai ficar assim, ó, delta é igual... Quanto que é menos 9 ao quadrado? Menos 9 ao quadrado vai dar 81, né? Porque 9 ao quadrado é 81, não é isso? 81. Aí o sinal de menos elevado a um expoente positivo vai ficar mais, né? Desculpa, o sinal de menos elevado a um expoente par vai ficar mais, ok? Então, aqui estava menos, ó, menos elevado a um expoente par é mais, ok? E aqui vai ficar assim, ó, 4 vezes 4 vai dar 16, não é isso? 16 vezes 2 vai dar 32. Então, 32. Negativo, ok? Então, delta é igual a... Quanto que é 81 menos 32? Vai ficar 49, não é isso? Então, vai ficar 49. Então, esse é o valor do meu delta. Okay? Então, esse é o primeiro passo, né? Para a gente resolver uma equaçãozinha do segundo grau. Aí, o que a gente faz com esse delta aqui? A gente usa na fórmula de Bhaskara, não é isso? Então, vamos usar esse delta na fórmula de Bhaskara. Olha só, a fórmula de Bhaskara a gente tinha que é isso aqui, ó. X, né? É igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Só que no caso aqui, a nossa variável é y, não é isso? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Y é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Ok? Substituindo os valores, olha só o que a gente vai ter. Vai ter isso aqui, ó. Y é igual a menos b. Quanto que vale b mesmo? B vale menos 9, né? Então, aqui vai ficar menos 9, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos b é menos 9. Um erro muito comum que normalmente os alunos dos oitavos e do nono ano cometem é esquecer de colocar esse sinal aqui, ó. É menos b. Esse primeiro menos que está aqui, ó, vem da fórmula. Esse outro que está aqui, ó, ele vem do sinal de b, tá? Então, menos b mais ou menos a raiz de delta, né? Quanto que é delta? É 49. Então, vai ficar a raiz de 49, ok? Isso tudo divide por quanto? Divide por 2 vezes a. Quanto que vale a? A vale 4. Então, 2 vezes 4. Ok? Ok. Agora é só desenvolver os cálculos, né? Vamos fazer primeiro aqui o jogo de sinal, né? Menos com menos a gente sabe que fica mais, não é isso? Então, esse 9 vai ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a 9 mais ou menos a raiz de 49. Quanto que é a raiz de 49? É 7, não é? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, vai ficar mais ou menos 7. E isso tudo divide por 2 vezes 4, né? Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Ok? 8. Certo? Agora, com isso, eu posso achar o quê? Eu posso encontrar o x' e o x', não é isso? No caso aqui, ó, como a gente mudou a variável, né? A gente vai falar de y' ao invés de x' e y' e y'. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 9 mais 7 vai dar 16, né? Então, vai ficar assim, ó. Y' é igual a 16 dividido por 8. Né? Só relembrando aqui, para quem não lembra lá das equações do segundo grau, né? Quando a gente pega o y', certo? A gente aproveita o sinal de mais, certo? Então, estou considerando aqui só o sinal de mais. O sinal de menos não estou levando em conta aqui, ó. Na hora da gente fazer o y', aí a gente ignora o sinal de mais e considera o sinal de menos, tá? Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu considerei o sinal de mais. Olha só, 9 mais 7, 16. 16 dividido por 8 vai dar 2. Ok? Então, y' é igual a 2. E y'? Y' vai ser igual a quanto? Olha só, no y' eu aproveito o sinal de menos. Então, vai ficar assim, ó. 9 menos 7. Dividido por 8. 9 menos 7 eu sei que vai dar 2. Dividido por 8. Certo? Dá para simplificar? Não dá? Divide por 2 em cima e embaixo. Então, vai ficar assim, ó. 1
quarto, ok? Então, veja que eu encontrei quanto que vale o y' e o y', certo? Terminei? Ainda não, certo? Por quê? Porque, olha só, se você olhar na equação que eu tinha primeiro aqui, ó, eu estava interessado em achar o valor de x, não era o valor de y, certo? O que eu encontrei aqui, ó, foi os dois valores possíveis para y. Então, o que a gente vai fazer? A gente, já encontrando o valor de y, a gente vai jogar nesta equação aqui, que foi a substituição que a gente fez, certo? E com isso a gente encontra o valor de x, tá bem? Então, vamos primeiro encontrar aqui, ó, o valor de x, vamos usar primeiro esse y aqui, ó. Depois a gente usa esse y. Vou até escrever eles novamente numa nova folha, certo? Então, vou ter isso aqui, ó. Olha só. Eu descobri que o meu y', ele vale 2. E eu descobri que o meu y', ele vale 1 quarto, ok? Agora, vamos encontrar o valor de x. Como é que eu faço isso? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que x ao quadrado era igual a y? Essa foi a substituição que eu fiz, não foi? Foi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou substituir primeiro pelo y', tá? Então, vou substituir primeiro pelo y' e encontro o valor de x. Depois eu faço novamente com y', certo? E encontro os outros valores de x. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a... Quanto que vale o y'? 2. Pronto. Como é que eu acho o valor de x aqui? Como é que eu encontro o valor de x? É simples, né? Aqui está elevado ao quadrado, passa para o outro lado a raiz, né? Então, vai ficar assim, ó. X é igual... Não se esqueça de colocar mais ou menos a raiz de 2. Ok? Então, veja que aqui eu já tenho duas respostas para x, né? Quais são as respostas que eu tenho para x? Olha só, x é igual a raiz de 2 positivo, não é isso? Se eu pegar esse sinal de mais aqui, vai ficar raiz de 2 positivo. Só que no caso, mais aqui não precisa aparecer. Ou raiz de 2 negativo, né? X é igual a menos raiz de 2. Tá? Então, essas são as duas respostas possíveis que eu tenho para x. Só que o que acontece? Para encontrar esse x aqui, eu usei só o y'. Eu vou fazer isso daqui de novo, usando o y'. Aí, o que acontece? Quando eu fizer isso, vai surgir mais duas respostas para x. Então, veja que no final das contas, eu vou ter estas duas respostas para x, mais outras duas respostas para x que vão surgir aqui. Ao todo, são 4 respostas. É porque essa equação aqui, ó, a equação original, veja que ela é uma equação de 4º grau, certo? Equações desse tipo, que normalmente tem 4 raízes. Tudo bem? Então, veja que as duas primeiras raízes eu já encontrei. Agora, vamos para as outras duas raízes, certo? Vamos fazer a outra substituição. Olha só, a outra substituição é essa daqui, ó. X ao quadrado é igual a y'. Quando que é mesmo y'? 1 quarto, né? Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 1 quarto. Esse quadrado aqui passa para o outro lado como raiz, não passa? Então vai ficar assim, ó. X é igual a mais ou menos a raiz de 1 quarto. Isso aqui eu posso simplificar? Posso, né? Como é que eu faço isso? Ó, eu posso falar o seguinte. Eu não sei se vocês lembram de uma regrinha que fala que, olha só, se você tiver aqui, ó, a raiz de um número A dividir por um número B, isso aqui é a mesma coisa da raiz de A dividido pela raiz de B. Essa regrinha existe, tá? Vamos fazer com números. Por exemplo, vamos supor que você tivesse aqui, ó, a raiz de 14 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa do que? Da raiz de 14 dividido pela raiz de 10. Tudo bem? Eu posso separar em duas raízes, uma em cima e outra embaixo. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho a raiz de 1 quarto, né? Então, isso aqui vai ficar a raiz de 1 sobre a raiz de 4. Então, olha só, x é igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre a raiz de 4. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 1 tem raiz e 4 tem raiz exata também. Então, ó, eu posso falar o seguinte, posso falar que... vou continuar aqui embaixo, ó. Eu posso falar que isso aqui vai dar mais ou menos
Aqui na parte de cima, o que eu tenho? Raiz de 1, né? Quando que é raiz de 1? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 1? É 1, né? Raiz de 1, então é 1. E aqui embaixo eu tenho raiz de 4. Quando que é raiz de 4? 2, certo? Então, veja que o meu x, ele deu quanto? Mais ou menos 1/2, certo? Então, essa seria a minha outra resposta, né? A outra resposta seria x é igual a 1/2 positivo, né? Vou colocar aqui só 1/2. Ou x é igual a 1/2 negativo, menos 1/2, tá? Então, são essas duas respostas possíveis. Então, o resumo da história é o seguinte, o meu x, ele pode ter estes dois valores aqui em cima, certo? Isso aqui são duas raízes, certo? Mas o meu x, ele pode também ter esses dois valores aqui de baixo. Então, isso aqui são as outras duas raízes, certo? Ok? Então, qual que vai ser a resposta? A resposta vai ser essa daqui, ó. Vou colocar aqui solução. Solução. Você vai colocar assim, ó. X pertence aos reais, tal que x é igual a mais ou menos 1/2, né? Isso daqui já está pegando as duas respostas aqui de baixo, né? Mais meio e menos meio. Ou x é igual a mais ou menos raiz de 2, né? Estou pegando a resposta aqui, ó. Ok? Mais ou menos a raiz de 2. Ok? Então, essas são as quatro raízes da minha equação biquadrada, né? X é igual a mais meio e menos meio, e x é igual a mais raiz de 2 e menos raiz de 2, ok?